Para você que chegou aqui no canal, seja bem-vindo. Ah, Vamos abordar sobre mercado financeiro, para ser mais exato, as operações no chá USD, que é o Gold. Entretanto, eu vou deixar aqui o meu setup, vou partilhar com vocês o meu setup, daquilo que é as minhas operações, né? Qual é a base das minhas operações no mercado. E acompanhe, absorve e se puder sempre repita o vídeo e bora crescer junto. Sem mais enrolação, vou já aqui partilhar a tela do computador. Vou já aqui compartilhar a tela daqui do computador para vocês terem a visibilidade no gráfico. Prontos. Já estamos aqui. Entretanto, as minhas operações são operações simples. Eu busco pips pequenos, que é modo scalping, não é? O modo scalping consiste em operações curtas, em time frames curtos, não é? Opero em um minuto e a base das operações é a que todo mundo já conhece, que é o arroz com feijão, que é o suporte resistente. Suporte e resistência. Entretanto, continuando aqui no gráfico, a primeira coisa que eu faço é o que? Antes de começar a marcar os meus suportes e resistência, a primeira coisa que eu faço, eu vou no time de um dia, ou seja, eu mudo aqui o gráfico para me dar aí o gráfico de um dia. Com base aqui na apresentação do gráfico de um dia, eu vou só apagar aqui as minhas marcações, que está mesmo um Congo aqui e pode dificultar aqui até de certa forma o vosso entendimento. Vou só apagar aqui rápido e se calhar voltar a marcar novamente. Exato, penso que agora já está mais esclarecido. Entretanto, o que é que eu vou fazer primeiro? Vou marcar aquilo que é o meu suporte e resistência, mas simplesmente duas linhas, ou seja, aqui no time frame, né, no time de um dia, eu vou marcar simplesmente duas linhas, que é o suporte e resistência. As outras linhas subsequentes vão ser marcadas dentro do time frame de um minuto. E aqui eu vou marcar de seguinte forma. Eu vou procurar sempre manter o preço atual no meio, fazer um cercamento do preço atual. E o cercamento do preço atual começa da seguinte forma, né? Se bem que o mercado aqui está parado hoje, final de semana, está estático, mas dá para fazer alguma coisa. Deixa eu puxar aqui mais o zoom para a gente conseguir identificar e ir na lógica daquilo que é o suporte e resistência que eu vou marcar. Entretanto, o preço atual está aqui. Vou só pegar aqui a caneta. Vou pegar aqui a caneta, né, para demarcar o preço atual. Exato, o preço atual está aqui nesta zona. Estando o preço atual, nesta zona, qual seria, né, qual seria aquilo que é o destaque? Seria meter ele no meio. Então vou arrastar essa linha que está aqui no meio, vou tirar ela, porque eu só quero duas marcações, não quero três por enquanto. Entretanto, a primeira já está aqui identificada, aqui nessa zona de pavis, e onde por acaso na sexta-feira o preço fechou. A segunda linha eu vou marcar nesta zona. E como é que eu identifico a zona de marcação? Bem simples, a zona de marcação é a zona de confluência, tanto o suporte como a resistência. É a zona em que o passado do gráfico, né, assim conflui, uma zona de confluência. Então, o passado do gráfico, sem esquecer que esse é gráfico de um dia. Entretanto, esta vela que está aqui já representa o dia de quinta-feira.
representando o dia de quinta-feira, então já passa a ser passado. Temos aqui a vela de quinta, temos aqui a vela de quarta, e lá vai, lá vai, lá vai. Então, eu tenho que me basear neste passado, né? Tenho que me basear neste passado do gráfico, que é para mim poder fazer as marcações do suporte e resistência, porque o mercado é cíclico. É com base no passado, é com base nas marcações passadas em que o mercado vai se fazer no futuro ou presente. Neste caso, né? Vamos dizer presente. Então, é basicamente isso a lógica das minhas operações. Só que apagar. Só que apagar rápido. Só que apagar de uma forma rápida aqui as marcações que eu fiz. Mas pronto, releva-se. Depois eu apago de uma forma rápida. Entretanto, continuando. Uh, sim, continuando aqui. Então, o passado eu vou identificar algo em comum, né, que aconteceu no passado, que é o respeito da zona de confluência. A zona de confluência é o quê? É onde termina o preço e aonde termina o preço, que nesse caso, né, aonde termina uma vela. E vamos reparar o fator comum, que é o respeito das velas subsequentes. Por exemplo, vamos encontrar aqui uma zona bem específica. A zona específica, né? Falando aqui da zona específica, vamos aqui nesta vela. Vou aqui pegar aqui o pincel. Exato. Nesta zona. Esta zona aqui específica. Aqui nessa zona está muito detalhado de que tem um respeito, né? Ou há um fator comum do preço. Por quê? Porque o pavio dessa vela terminou aqui. Quem não sabe o que é pavio, né? O pavio é essa ponta agulhada que a vela faz, geralmente ao fechar e ao abrir. Geralmente deixa esses pavios. Mas depois, essas são outras informações que nos vídeos subsequentes também vou explicar a anatomia das velas e por aí fora. Entretanto, aonde terminar, né, os pavis, se a gente reparar bem, há um respeito daquilo que é as velas. Essa vela vermelha terminou aqui. Esta vela também terminou aqui. Aqui também acontece a mesma coisa, às vezes embora só uma correçãozita, que é o chamado ruído, mas está lá. E no passado também não ficou muito atrás. Então é esse fator comum que temos que ir buscar. De lembrar que na sexta-feira também fechou aqui. Então aqui essa zona, como está abaixo do preço atual, a gente vai considerar como vamos considerar como um suporte. A resistência é sempre a parte de cima. Por isso é que dizem que e é isso que acontece, né? Quando o preço chega numa resistência, a gente vende. Quando chega num suporte, a gente compra. Então é basicamente isso que vamos ter que fazer. Marcamos aqui já o nosso suporte e aqui em cima temos a nossa resistência. Vamos mudar para o time de 1 minuto. Mudamos aqui para o time de 1 minuto. Vamos organizar aqui. O gráfico está meio controverso. Ok. Aqui mostra claramente que veio com uma tendência de baixa. Exato, depois de estar aqui, a gente vai marcar da mesma forma. Só para ver, né? Onde a gente teve ou onde a gente fez a marcação é exatamente nessas duas linhas. E até algo que aqui já já estava me esquecendo, né? Que aqui vamos mudar as cores para vermelha. Vamos mudar as cores das zonas resistência e suporte a vermelho.
porque as marcações que a gente vai fazer no time de 1 minuto é que vamos meter azul para diferenciar os dois time frames. Exato, agora aqui vamos fazer análise das marcações em 1 minuto. Vamos identificar qual zona. Se repararmos, não é? Há uma zona aqui, é uma zona de respeito em que o gráfico tende a respeitar muito esta zona. Que é qual? Que aqui o nosso suporte, aqui temos mais. Aqui temos um suporte, nesse caso aqui, como está acima do preço atual, aqui temos uma resistência. Então o que vamos fazer? Vamos marcar este ponto. Exato, marcamos este ponto. E só para ter noção, olha do jeito que respeitou aqui na sexta-feira. Vamos trocar para azul. Trocamos para azul. Vamos trocar. Ok, também para aqui. Ok, já temos 2 pontos marcados. Mas aonde é que vamos fazer a marcação? Vamos fazer a marcação também aqui mais acima. Marcação mais acima, ok. E a outra marcação, vamos analisar novamente, ok. E a outra marcação deixamos aqui. Exato, se vocês verem, cada marcação que eu fiz está a indicar que é um ponto chave. Por quê? Porque aqui estamos perante a uma resistência clara, porque está abaixo do, porque o preço atual está aqui. Então, como está abaixo do preço, então a gente vai dizer que é uma resistência. Agora aqui embaixo é um suporte. Suporte claramente porque está aqui a segurar o preço. Então a gente também aqui conseguimos identificar claramente um suporte. E de resto idem. De resto idem. Aqui também é uma zona. É um suporte, tal como respeitou aqui. Também respeitou aqui. Aqui, vez embora não muito, né, na própria zona, porque assim, porque o suporte de resistência não é a linha, é mais sim a zona da mesma, a zona de demarcação, é como se fosse um raio de ação, né? Então é a zona específica, não a linha. Então tem sempre uma tolerância de alguns milímetros. Ok. Ok. Continuando. Zonas marcadas, o que deve-se fazer daqui para frente é simplesmente, se o mercado estivesse aberto, né, é simplesmente deixar com que o mercado role até a um nosso determinado suporte ou resistência, nesse caso até aonde a gente demarcou as linhas. As linhas vermelhas representam uma zona muito forte com um grau de assertividade muito forte. Já a nossa zona, ou as nossas linhas demarcadas a azul, é forte, mas não tão acentuado, ou seja, tem um grau de assertividade mais baixo em relação às nossas demarcações vermelhas. Então aqui é só deixar que o mercado desenrole. Por exemplo, se o mercado aqui desenrolar com uma alta, a princípio esta zona aqui já não vale, porque já foi retestada aqui, já retestou a primeira vez, então eu deixaria ela subir até mais ou menos aqui. Aqui certamente que ia encarar uma zona de resistência, sendo como a resistência, o que ela vai fazer? Ele projetar para baixo, ele projetar para baixo, provavelmente aqui faz isso e mais ou menos essa ideia. Então essas são as bases, ou é a base simplificada daquilo que é a minha operação, suporte e resistência. Então, é só ficar
atento nos próximos vídeos que eu vou disponibilizar mais insights, né, deste meu setup, porque ainda não deixei todas as explicações, porque eu tenho aqui que reduzir o tempo e tudo mais, então eu vou fazendo em partes, então é só ficar atento aí no canal, por isso subscreva aí o canal, ativa o sino para não perder aqui nenhuma atualização sobre o nosso ativo favorito, Chá USD. Tamo junto e bateu.